Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, dignos membros do Governo e ilustres convidados. Que dia extraordinário vivemos hoje. Uma Presidente de Mesa, um sindicato na rua lá fora a manifestar-se livremente, diversos partidos aqui presentes a fazer ouvir a sua voz. Que dia extraordinário vivemos hoje. Isto é Abril. Hoje é o dia de cantar a liberdade. Hoje é o dia de celebrar o espírito revolucionário dos madeirenses e dos porto-santenses, de todos os portugueses. Hoje percorremos as avenidas da liberdade, passeamos nas praças do povo, deambulamos pelas ruas de Abril, sem receio, sem medo, livres. Que dia extraordinário. Inspiramos fundo, enchemos os pulmões de ar e sentimos, somos livres, somos livres. Que extraordinária sensação é esta de ser livre. Respirar fundo, sentir o coração a bater, encarar o futuro com esperança. É, por isso, da mais elementar justiça esta homenagem, esta solenidade, este preito a todas as mulheres e a todos os homens que lutaram para que hoje aqui pudéssemos estar assim livres. É esta também a mais certa homenagem que poderíamos fazer ao homem que nasceu Jorge Bergoglio e faleceu Papa Francisco. Obrigado. Obrigado, Papa Francisco, pelas tuas lições de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Obrigado. Rendo-te homenagem. Rendemos-te homenagem a ti e a todos quantos lutaram e ainda lutam para que o seu irmão e irmã sejam livres. Livres dos estigmas do racismo, da pobreza, da xenofobia. Simplesmente homens e mulheres. Obrigado pela tua revolução tranquila. O teu exemplo e o exemplo de todos aqueles que durante anos e anos ousaram sonhar com um mundo novo são para nós uma inspiração. Todos aqueles que não se calaram num país amordaçado pela ditadura, num país sangrado pela guerra e pela imigração, num país onde a saúde era uma miragem e a educação um luxo, pelo que fizeram, só vos podemos estar profundamente gratos. Pois só assim, só vós, homens e mulheres, justos e valentes, só vós nos permitiste almejar o futuro. Obrigado a todos por este belo presente que nos deixastes. Inclinemo-nos assim perante o seu arrojo, a sua coragem, a sua loucura e esse seu desprezo genuíno pela prisão, pelo desterro e até pela morte. Saudemos todos os heróis de todos os 25 de Abril, de ontem e de hoje que nos trouxeram até aqui. E nunca deixemos de os recordar, embora alguns continuem a tentar silenciar os espíritos livres. Sejamos dignos herdeiros desta frase singela que pontifica no listel do nosso brasão de armas, das ilhas as mais belas e livres. Das ilhas as mais belas e livres. Porque sim, também aqui, na região autónoma da Madeira, esta bela herança da Revolução de Abril, se continuam a fazer revoluções. Também aqui, todos os dias, desde sempre, homens e mulheres se entregaram à construção de um mundo melhor. Por isso é justo recordar. Nunca é demais recordar alguns momentos que também, entre nós, cidadãos como nós, se levantaram e disseram não. Se levantaram e defenderam os seus direitos. Se levantaram e construíram a nossa história. Revisitemos então alguns momentos da história da Madeira e do Porto Santo e deles retiremos as devidas lições. Ao longo de mais de 600 anos da nossa história, também tivemos os levantamentos populares. Também tivemos a agitação política e social, episódios, momentos em que o povo se viu ameaçado nos seus mais justos e dignos anseios. Desses episódios nos dá conta o trabalho de Margarida Jardim, exposto no nosso centro de documentação aqui acima. A propósito do projeto 600 anos, Motins e Revoltas da Madeira, e que em 12 extraordinários quadros ilustra esta matéria. Permiti que vos recorde alguns desses episódios. O primeiro grande motim registado ocorreu na ilha do Porto Santo. Estranho? Não, seguramente, se considerarmos ser o Porto Santo a primeira ilha, a joia mais antiga das terras de Portugal. Pois no início do povoamento a história dá-nos conta da agitação social promovida por Fernando Nunes, também conhecido como Fernão Bravo, e a sua sobrinha Filipa, que tendo adquirido conhecimento e experiência no exterior, começou a questionar a ordem estabelecida, as injustiças sociais, combater a ignorância e a servidão. O resto já todos conhecemos. Denunciado às autoridades, foi preso e enviado para Évora, onde às portas da Sé carregava uma tabuleta com a inscrição Profetas do Porto Santo. O apodo ficou, como ficou a vontade indelével dos porto-santenses, ainda hoje, com a sua sapiência e o espírito de resiliência,
em ser livres, vencendo em esforço sobre-humano o isolamento e o ostracismo da natureza e dos homens. Para quem ainda não conhece a história, recomendo a leitura da obra de Alice Vieira, Os Profetas, um hino à resistência, um hino à importância da educação, um hino ao espírito inquebrantável da mulher, que deve ser celebrado. Um outro episódio de profunda agitação social, retratado por Margarida Jardim, que nos deve fazer refletir, ocorreu em 1755. Foi chamada a revolta em defesa dos baldios do Polo da Serra. Alertado para a intenção de alguns senhorios adquirirem os terrenos do Polo da Serra, o povo agitou-se, agigantou-se. Aquele espaço, como ainda hoje, servia para abastecimento público de água e de lenha para os habitantes da Calheta, da Ponta do Sol, da Ribeira Brava ou de São Vicente. Ontem, como hoje, ali encontravam um espaço para apacentar o gado. Pois em abril, curiosa coincidência, desse ano, a população confrontou as autoridades, que, face ao levantamento popular, recuaram na sua intenção, intervindo junto de Sua Majestade o Rei, para que se mantivesse a utilização comum daquele espaço. Senhoras e senhores deputados, a história dá-nos conta de mais de uma dezena de episódios semelhantes. Para não vos maçar, permiti que vos narre apenas mais um momento sintomático da nossa história revolucionária, usando para o efeito as cultas palavras de Marcelino Castro. Aconteceu em 1887, com desacatos por toda a ilha, no Caniço, Faial, Ponta do Sol, Santana e São Jorge, quando o governador civil, Conde Canavial, tentou introduzir na Madeira as juntas da paróquia, que acarretavam mais impostos e retiravam financiamento autárquico. A dimensão foi de tal ordem que vieram batalhões militares dos Açores e de Lisboa. A 23 de outubro de 1887, instalou em Gaula a primeira rebelião. Verificaram-se manifestações e distúrbios causados pelo povo, principalmente mulheres. 3 dias depois, cerca de 400 camponeses vindos de Gaula e da Camacha manifestaram-se junto da Igreja de Santa Cruz e só dispersaram após promessa do administrador do Conselho de que não seria instalada a junta da paróquia. A revolta estendeu-se a todos os concelhos, com exceção de Funchal e de Câmara de Lobos. Em dezembro, outras arruaças no Campanário, Ribeira Brava e em Porto Muniz, em que são espancados funcionários públicos. Mais graves ainda no Concelho de Santana, no Faial, em que o pároco é espancado. Em São Jorge e Boaventura. A revolta ficaria para a história com o nome de Revolta das Paróquias, ou popularmente Revolta da Parreca. Este e muitos outros episódios podem e devem ser vistos e pensados no Centro de Documentação. Episódios como o que sucedeu em São Vicente, a Revolta da Pedrada, em 1868, ou o Motim da Cólera, em 1894, ou a Revolta da Farinha, em 1931, ou a Revolta da Madeira, nesse mesmo ano, ou a Revolta do Leite, ou a Revolta das Águas, ou a Revolução de Abril, que hoje celebramos, ou o 25 de Novembro, em 75. Estes são momentos que a história consagrou, mas tantos outros aconteceram e acontecem todos os dias. E aqui há uma pergunta que se impõe. Que lição nos traz esta viagem pela história das revoltas, dos motins, das revoluções? O que têm, enfim, em comum estes movimentos? O que têm em comum estes episódios? O que estes episódios têm em comum é a presença do povo. O povo que se agiganta quando é vilipendiado. O povo que se agiganta quando é roubado. O povo que se agiganta quando os seus direitos são torcidados nas rodas da ganância e da surdez do poder absoluto ditatorial. Estas são as revoluções que este dia nos traz à memória. Olhemos a história, aprendamos com a história, sejamos herdeiros dignos desses homens e mulheres que, corajosamente, arrostaram contra as injustiças, a fome e a guerra, a tirania. Sejamos filhos da revolução. Sejamos também nós revolucionários, como são os cidadãos desta terra que todo dia enfrentam desafios constantes. Homens e mulheres que nas ruas e praças levantam as suas vozes contra as injustiças sociais. Homens e mulheres que com o seu trabalho ou sua dedicação contribuem para o bem-estar de todos. Desde o polícia na rua, ao enfermeiro no hospital, do professor na sala de aula, ao juiz na sala de tribunal. Desde o bombeiro de prevenção no seu quartel que vive atento, pronto a servir, ao empresário que trabalha com afinco para produzir riqueza e bem-estar. Ao investigador, ao historiador, à educadora de infância, ao assistente operacional, ao pescador, ao agricultor, ao padre que conforta as almas, ao rocheiro que com risco de vida garante a segurança das populações, ao levadeiro que religiosamente conduz a água aos poios, ao cozinheiro, ao padeiro que se levantam de madrugada para preparar os alimentos que nos confortam, ao sindicalista que ali na rua, junto à Assembleia, se manifesta em defesa da sua classe
e dos direitos da sua classe. Pois é também justo que a todos vós, agentes destas revoluções diárias, que lutam pela construção de um mundo mais justo e fraterno, se preste uma justa homenagem. Porque hoje temos que substituir a arma pela caneta, o tanque pelo computador, juntar o sorriso ao cravo, a esperança ao sonho, um sonho comum de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Este é o dia também para refletir no papel e a ação do deputado. Exatamente porque cabe aos deputados prevenir abusos e desmandos. Exatamente porque cabe aos deputados garantir a defesa dos mais frágeis na sociedade. Exatamente porque cabe aos deputados trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e mais fraterna, onde não seja mais necessário, frequentemente, com custos para a vida humana, o povo se levantar para exigir os seus direitos. Cabe aos deputados tornar inúteis todas e quaisquer revoluções futuras, antes que elas aconteçam, pois elas são a expressão da dor e da injustiça que cai sobre uma sociedade. Juntos, o povo e os seus representantes têm o dever de garantir uma sociedade fraterna e humana. Temos de ser os primeiros a erguer-nos contra as injustiças sociais, contra os atropelos e na busca de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais livre. Temos que fazer a revolução tranquila, a exemplo do jesuíta Jorge Bergoglio, tantas vezes já citado, ainda hoje. Por isso, senhoras e senhores deputados, devemos também, à semelhança de tantos madeirenses e porto-santenses que se entregam diariamente ao projeto de construção de bem-estar geral, devemos ser agentes da revolução. Pois ainda falta fazer a revolução. Nestes tempos de turbulência social e económica do mundo global, urge concretizar a grande revolução iniciada em abril. A revolução da saúde e da habitação. A revolução do bem-estar social. A revolução da autonomia. Urge garantir a concretização dos direitos plasmados na Constituição da República Portuguesa, que todos vós conheceis, mas nunca é demais recordar. Nos seus princípios fundamentais expressos no artigo 9º. Diz assim: garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam. Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito democrático. Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território. Assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa. E atentem na linha G. Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta designadamente o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. E, por último, não menos importante, promover a igualdade entre homens e mulheres. Direitos fundamentais que se concretizam no direito à saúde e à habitação, que a nossa Constituição consagra. No seu artigo 64º, podemos ler sobre o direito à saúde. Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação. E no artigo seguinte, inscrito já desde 1976 sobre o direito à habitação, diz assim: todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E por fim, a revolução que importa concretizar e aprofundar, a revolução da autonomia. O legado maior de 25 de abril de 1974, a par da libertação da ditadura, da opressão e do colonialismo, que garantiu a afirmação dos direitos e liberdades fundamentais a madeirenses e a açorianos. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprovou e decretou na Constituição da República Portuguesa o que o seu artigo 6º consagra: um Estado unitário e o princípio da autonomia. Em apenas 2 pontos. O Estado é unitário e respeita a sua organização, o funcionamento e o direito autonómico insular, e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática e da administração pública.
Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio. Senhoras e senhores deputados, estes são os momentos que hoje homenageamos, juntamente com aqueles que foram os atores conhecidos ou anónimos desta luta contra a tirania e a opressão. Estas são as revoluções que falta concretizar. Sejamos assim, sejamos sempre a voz das ilhas contra a injustiça e a servidão, a voz das ilhas contra o medo e a opressão. Sejamos, como cantava o arquiteto, poeta e escritor José Fanha, Abril. Abril a deixar sementes prateadas, germinando longamente no olhar dos meninos por haver. No olhar dos meninos por haver. Este é o momento. Viva o 25 de Abril, viva todos os 25 de Abril, viva a região autónoma da Madeira, vivam os madeirenses, vivam os porto-santenses. Muito obrigada.